Salve pessoal, beleza com vocês? Galera, hoje eu trago aqui questões da CPCON, a Comissão Permanente de Concursos, tá certo? A gente vai resolver 5 questões para você que está prestes a fazer uma prova cuja banca é a CPCON. Você vai ver como as questões são cobradas. Essa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre lógica proposicional. Em seguida a gente faz algumas questões relacionadas a outros temas, como sequências lógicas, associações lógicas, mas em geral eu trago aqui para vocês 5 questões e dentro dessas 5 questões eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Antes da gente começar, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Se inscrevam no canal, deem um joinha nesse vídeo. Pode compartilhar com quem você quiser. Se você tem um grupo aí de estudos, compartilha nesse grupo, ajuda o canal. Só assim a gente vai produzir mais e mais materiais para vocês e tudo de graça. Vamos lá, ó. Primeira questão que eu trago aqui para vocês, ela diz o seguinte, ó. Afirmar que José é jogador ou Pedro não é escultor é logicamente equivalente a... Gente, o que você tem que observar aqui nessa questão? Aqui você tem uma proposição, eu vou chamar ela de P, tá bom? Essa aqui é a minha proposição P. E essa aqui, ó, Pedro não é escultor, eu vou chamar ela de Q. O que separa as duas é uma disjunção, o ou, né? Então vamos lembrar, o que acontece? Dizer que o ou, a equivalência do ou, ele quer aqui, na realidade, ele quer a negação. Preste atenção, ó. A equivalência do ou, se você tem P ou Q, isso é a mesma coisa que não P e não Q. A negação dessa disjunção é justamente você transformar o ou em i e negar as duas. Então preste atenção aqui, ó. Então o que acontece? Preste atenção. Quando ele diz que José é jogador, negar essa informação é dizer que José não é jogador. E aí, negar que Pedro não é escultor é dizer que Pedro é escultor. Então, na letra A eu tenho José é jogador se e somente se. Aqui é um bicondicional. Não é essa informação, não é essa alternativa. Perceba que a B, C e D, ele não transformou o ou em i, ele usou um condicional se, então. Então, em nenhum desses casos não vai ser nem a B, nem a C, nem a D. Olha o que aqui diz a letra E. Ele diz, José não é jogador. Preste atenção, quando ele diz que José não é jogador, isso aqui é não P. E dizer que Pedro é escultor, isso aqui é negar que Pedro não é escultor. E veja que ele transformou o ou em i, tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra E. O que é que você tem que se ligar aqui? Você tem que perceber... Você tem que lembrar como é que são as negações, tanto da disjunção como da conjunção. Mas nesse caso, a gente está trabalhando com uma disjunção, o ou. Vamos para a próxima. Olha o que aqui diz a outra questão. Essa questão aqui diz o seguinte, ó. Essa questão aqui, ele quer a negação da condicional. Se estiver chovendo... Então, ele suprimiu então aqui, mas é um condicional. Então, levarei o guarda-chuva. A negação dessa proposição é equivalente a qual? E aí vamos lembrar, como é que é a negação de uma proposição do tipo se P, então Q? Gente, a negação de um condicional, você transforma numa conjunção. Isso aqui vira... P e não Q. Ou seja, você mantém a primeira e nega a segunda. Então, a negação de um condicional é justamente transformar ela em uma conjunção dessa forma aqui. E aí vamos analisar as alternativas. O que eu tenho aqui, ó? Na primeira, ele está dizendo, se não estiver chovendo, opa, eu já paro aqui. Ele manteve o condicional. Letra B. Não está chovendo e eu não levarei o guarda-chuva. Ó, toma cuidado aqui. Aqui ele negou a primeira e negou a segunda.
Ele transformou numa conjunção, é verdade, só que é não P e aqui é não que. E negar o condicional, você mantém a primeira, então tem que estar chovendo. Olha o que aqui diz a letra C. Está chovendo e eu não levarei o guarda-chuva. Preste atenção, o gabarito dessa questão é a letra C, porque ele manteve P. Tá vendo que ele manteve? E ele negou a segunda. Negar a segunda é não que. Gabarito letra C. Beleza, gente? Toma cuidado, preste atenção, veja como é que é a negação de um condicional. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela diz o seguinte, né? Se esses 4 símbolos que a gente está vendo aqui, ó, esses 4 símbolos que a gente está vendo, são respectivamente os conectivos negação, que é o til, disjunção, que é o ou, conjunção, que é o e o bicondicional, que é o se e somente se. E aí ele pede que a gente considere as proposições P e Q. Olha qual é a proposição P. A proposição P, ele está dizendo que o Brasil é o maior país da América do Sul. Opa, isso aqui é verdadeiro, gente. O Brasil é o maior país da América do Sul. E ele diz que Q é... A proposição Q, na realidade, diz que a França é um país asiático. Opa, isso aqui é falso. França é um país europeu. E aí vejamos o que é que ele está querendo, né? Ele diz o seguinte: pode-se afirmar sobre o valor lógico da proposição R. A proposição R é uma proposição composta, né? Não P e Q, ou não Q se somente se P. Vamos analisar uma por uma, para daí a gente chegar à resposta correta. Ó, aqui você tem uma negação da seguinte forma: a sentença P, ela é verdadeira e a sentença Q, ela é falsa. Ou não, a sentença Q, ela é falsa se e somente se a sentença P for o quê? Verdadeira. Eu estou substituindo os valores lógicos das sentenças, tá bom? Ó, P é verdadeiro, Q é falso. Acompanha comigo. E aí eu tenho aqui, ó, não... Quando você tem uma conjunção onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, na conjunção, para que a sentença seja verdadeira, é obrigatório que as duas sejam verdadeiras. Nesse caso, você tem verdadeiro e falso. Isso aqui é falso. Ou não. Quando você tem um bicondicional, gente, já falei para vocês, ó, no bicondicional a gente pode pensar da seguinte maneira. Deixa eu só mudar a cor aqui. Você pode pensar assim, ó, uma dica que eu dou lá na hora do concurso, você faz isso, você vai se dar muito bem. O que acontece? Uma sentença falsa você pode considerar ela como um valor negativo, e a sentença verdadeira você pode considerar ela como um valor positivo. E aí você lembra do joguinho de sinal, né? Como é que você vai lembrar do joguinho de sinal? No bicondicional é muito fácil. Olha esse macete aqui, ó. Menos com mais, isso dá menos. Então, quando você tem falso, se somente se verdadeiro, isso vai dar falso. Olha que legal. E aqui você tem não F. Ou seja, você está negando uma informação falsa. Negar uma informação falsa é tornar ela o quê? Verdadeira. Ou negar uma informação falsa é tornar ela o quê? Verdadeira. E aí você tem uma disjunção, verdade ou verdade, isso dá o quê? Dá verdade. Então o valor lógico de R é o quê? É verdade, gabarito letra E. Viu aí como é que a gente faz essa análise? É muito simples. Lembra, vai lá nas minhas aulas, aí no canal tem uma série de aulas que você pode acompanhar, onde eu explico passo a passo como é que é a tabela verdade, tanto da negação, como da disjunção, da conjunção, do condicional e do bicondicional. Vai lá, tem aí no canal. Olha o que aqui diz a questão 4. Essa questão 4, ele diz o seguinte, né? Ele dá os 4 conectivos, tá bom? Como vocês podem ver aí, no que segue representam os conectivos lógico, negação, disjunção, conjunção e condicional, nesse caso, tá bom? Respectivamente.
Aí ele quer saber qual das alternativas abaixo corresponde aos itens omissos da última coluna da tabela, de cima para baixo, olha, onde V é verdadeiro e F é falso. Então, gente, essa questão aqui, basta que a gente considere, basta que a gente complete a tabela verdade. Vamos lá, vamos completar juntos. Ó, aqui eu preciso, para que eu chegue nessa última coluna, eu preciso preencher essas 3 colunas anteriormente. E aí aqui, ó, nessa primeira coluna, os valores que estão omissos é a negação de R. Aqui, ó, a primeira linha já está preenchido. R é verdadeiro, então não R é falso. R é falso, então não R é o quê? Verdadeiro. R é falso, então não R é verdadeiro. Aqui também vai ser verdadeiro, já que R é falso. Nessa segunda coluna você tem a disjunção de P ou não R. Você vai olhar para P e vai olhar para não R. Vamos lá, ó. Lembra, na disjunção basta que uma das duas seja verdades, que a disjunção vai ser verdade. Então aqui você tem V ou F. Isso dá o quê? Dá V. Aqui você tem o quê? V ou F. Isso dá verdade. Aqui, ó, você tem F e F, as duas falsas, na disjunção vira falso. Da mesma forma aqui, ó. Aqui você tem falso ou falso. Vamos para a terceira coluna, ó. Na terceira coluna você tem que olhar para Q e aqui não R. Só que você tem uma disjunção, aqui é uma disjunção. Tá bom? Vamos lá, ó. A disjunção só vai ser verdade se essas duas aqui forem verdades, Q e não R. Perceba que a primeira linha já está preenchida. A segunda linha, ó, V e V. Opa, isso dá verdade. Na terceira linha você tem F e V. Isso dá o quê? Dá F. Aqui, ó, nessa linha você tem V e V. Isso dá o quê? Dá verdade. Nessa última linha você tem falso e falso, isso dá falso. Agora a gente tem condições suficientes de preencher a última coluna. A última coluna você vai ter que olhar para cá, ó, para essa coluna e para essa. Só que aqui você tem que fazer o condicional. O condicional, gente, a tabela verdade do condicional, se você tem assim, ó, nessa sequência P, aliás, uma proposição verdadeira, então uma falsa, isso dá o quê? Isso dá falso. Então, se essa primeira ela for verdadeira e a segunda for falsa, nesta ordem, o resultado será falso. Então, olha para cá. V, então F, isso dá o quê? Dá F. V, então V, isso dá V. Dá verdadeiro. Falso, então falso, isso dá verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro, isso dá verdadeiro. E falso, então falso, dá o quê? Dá verdadeiro. Então a sequência de cima para baixo é essa, né? F, V, 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 V. Qual é o gabarito aqui, ó? Letra E. Show? Viu como é tranquilo? Olha o que aqui diz essa questão 5. Ele esconde alguns termos, ele usa aí o símbolo de interrogação para que a gente diga qual é a operação aqui, ó. Vamos lá, ó. Ele dá a tabela verdade de uma proposição P, dá de uma proposição Q, nessa ordem, né? E aí ele dá uma situação aqui que P, alguma coisinha Q, gera esses valores. Gente, acompanha comigo, ó. Você tem P e Q. P e Q aqui são verdadeiras, então deu verdade. Aqui você tem P sendo verdadeiro e Q sendo falso, ou seja, você tem uma condição V, então F está dando o quê? Está dando falso. Quando é que isso acontece? Quando você tem um condicional. Tá bom? Vamos ver, isso é um forte candidato. Aqui você tem falso e verdadeiro. Opa,
Ele está dando o quê? Está dando verdade. Falso, falso está dando verdade. Então, neste primeiro caso aqui, o que você tem é um condicional de verdade. Mas ele quer saber o seguinte, ele quer saber aqui, ó. Qual das alternativas corresponde ao resultado da operação lógica? Ele quer saber essa última tabela aqui. Vamos lá. Então aqui eu sei que é o condicional. O que é que vai acontecer aqui? Aqui você tem que prestar atenção qual vai ser a operação daqui para dar alguns resultados nessa coluna. Você tem não P, alguma coisa que... Como em nenhum momento ele fala que essa mesma interrogação é a daqui, mas aí se eu for considerar, se eu colocar um condicional aqui, vamos supor, aqui eu vou ter que analisar algumas, eu vou ter que partir de algumas hipóteses. Suponha que seja P, não P, então Q. Não P, então Q, eu vou ter o quê? Nessa coluna, F, então V, isso dá o quê? Dá V. F, então F, isso dá o quê? Dá V também, dá verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro, isso dá verdade. E verdade, então falso, isso dá o quê? Dá falso. Aí você vai lá nas alternativas e procura essa sequência aqui, V, 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 F. Em momento algum você vai achar ela. Então essa interrogação daqui não é a mesma daqui, tá bom? Eu considerei que fosse a mesma e percebi que nenhum dos resultados batem. E aí vamos analisar, né? A gente tem que analisar qual operação vai ser, tá certo? Vamos supor agora, o condicional eu já fiz, né? Vamos supor agora que seja, suponha, tá? Vamos botar aqui, ó. Suponha que seja não P ou Q, tá bom? Se for não P ou Q, o que é que vai acontecer? Não P ou Q, aqui você vai ter verdade, né? Porque falso ou verdade, basta que uma seja verdadeira. Aqui você tem F, aqui você tem V, né? Ó, porque as duas são verdadeiras. Aqui você tem verdadeiro ou falso. Então, como uma delas é verdade, a disjunção, aliás, das duas vai ser verdade. Se eu for considerar que seja a disjunção, vai ter gabarito? Vai. E é justamente a letra A. Tá certo? Então essa questão gabarito letra A. Deixo como exercício para vocês. Eu testei para o condicional e testei para disjunção. Você vai ver que quando você testar para conjunção e para o bicondicional, não vai ter gabarito. Então a sequência correta é justamente essa, tá bom? Essa questão foi um pouco mais delicada porque eu tive que analisar situação por situação, tá bom? Então assim, as questões relacionadas a esse conteúdo, conteúdo de lógica proposicional que a CPCOM cobra, algumas são bastante simples, como a gente fez aí. Vocês viram que anteriormente teve questões que a gente matava, ó, no estalar de dedos. Só que tem algumas que a gente tem que analisar um pouquinho mais, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Assim, foi uma resolução de 5 questões. Dentro das questões eu dava algumas dicas para vocês, explicava o que é preciso para resolver a questão, tá bom? Então preste atenção, quem for fazer concursos da banca CPCOM, que é ligada ao EPB, você tem que se ligar nisso, tudo bem? Não se esquece de se inscrever no canal, dá um joinha no vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos, com a galera que você está estudando. E forte abraço a todos!